Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. E no programa de hoje, bem, eu só vou dizer para vocês que ele será um daqueles programas tipicamente sem contexto, sabe? Eu vou, mais uma vez, é um programa que eu acho que ele vai ser direcionado à cosmologia, porém, de novo, eu vou tentar fazer com que eu fale sobre certas coisas, sobre certos temas que eu ainda não tinha falado antes, ou pelo menos aprofundá-los um pouco mais, né? Então, mais uma vez, não é um programa que eu recomendo que seja o primeiro programa sem contexto que já escutou, mas agora, se tu já faz parte da audiência desse programa, eu te convido a continuar ouvindo tudo que eu vou falar aqui, porque mais uma vez eu vou me permitir compartilhar certas concepções, certas realizações que muitas vezes eu não compartilhei com ninguém ainda, né? Então, vamos lá. Primeiro eu vou dizer que uma das razões que me fizeram voltar para esse assunto, se é que em algum momento eu saí dele nos últimos programas, é que na semana passada eu ouvi os 3 podcasts com um sujeito chamado, acho que é Jean-Val Elan, o nome dele, né? J-J-A-N, né? Val, acho que se tu colocar essas 2 palavras já vai aparecer o sobrenome dele todo, né? E daí é um cara que basicamente ele escreve livros e os livros dele são o que ele define assim como revelação espiritual, né? Então, resumindo a figura, basicamente é um sujeito, ele já é um idoso agora, né? Mais de 60 e poucos anos, eu esqueci quanto exatamente a idade que ele tem, mas que ele já está há 30 anos, né? Que ele tinha uma vida mais normal, digamos assim, trabalhava na Caixa, se eu não me engano, né? E daí depois já faz uns 30 anos que ele tem escrito sobre esse assunto, assim, não me lembro se é revelação cósmica ou espiritual, mas basicamente ele compartilha, né, visões sobre, né, concepções que eu defini, nos meus jargões seria se definições cosmológicas também, né, que ele não... Eu não me lembro dele ter definido muito especificamente de onde vem, mas ele basicamente acredita em questões espirituais. Ele diz que, eu não tenho como comprovar essas coisas aqui, então eu não teria como dizer que isso é a verdade, mas são coisas que eu acredito. Então, enfim, são várias das coisas que ele afirma são assim, eu não sei se dá para definir como absurdas ou exageradas, mas ele tem a honestidade de dizer que, né, pode não ser a verdade, mas que esse fundamento veio através de uma iluminação espiritual, seja lá qual for a fonte, né? Eu acredito que pode ser variada, eu acredito que ele pode estar montando através de sonhos, através de experiências, talvez até psicodélicas, mas não necessariamente, né? Mas enfim, várias coisas diferentes que faz com que as pessoas tenham realizações, concepções, e daí eu estou usando também coisas que partem de mim mesmo, sabe? Então, foram conversas que, pelo menos, me foram estimulantes, sabe? Do ponto de vista, assim, racional e tudo mais. E daí vai me permitir compartilhar aqui com vocês quando eu concordar ou discordar. E também, mais uma vez, aproveitando para dizer sobre coisas que eu sei que não são comprovadas, então quando eu concordo ou discordo, muito tem a ver com aquilo que eu falo, assim, né? De sabedoria interior, de palpite, intuição, como vocês quiserem chamar, sabe? Mas é basicamente isso. Estou sempre discordando com muita humildade e respeito, mas, né, sendo sincero, quando eu senti que aquilo ali que eu estou ouvindo, sei lá, não me parece fazer muito sentido, ou não sinto que as coisas foram de fato assim. Então, mas eu acho que uma das coisas interessantes para começar tudo isso é o conceito que ele defende, assim, do criador caído, sabe? Do criador caído. E daí ele mistura um monte, assim, de mitologias, né? E daí não sei se dá para também chamar de religiões ou teologias, mas basicamente ele fica, né, correlacionando os mitos de muitos lugares, religiões, dizendo que eles falam das mesmas coisas, né? Então ele diz que existe essa ideia do criador caído, sabe? O criador, literalmente o criador do nosso mundo, é um ser que, enquanto ele estava fazendo o processo, quando eu digo mundo, seria o universo, na verdade, né? Então, é que eu não estou dando nome para ele, porque ele mesmo falou como se fosse Brahma, né? Mas também falou como se fosse Javé, que constantemente ele usava o nome Javé para se referir ao Deus bíblico, né? Aí eu não sei se eu vou falar Deus bíblico, Javé, mas vocês sabem quando eu falo desse nome, eu estou me referindo a essa figura, né? Que quem me acompanha aqui sabe que eu, por exemplo, sempre falava assim, né? Deus bíblico, porque
eu dentro de mim, no meu particular, a minha concepção de sagrado divino já faz muito tempo que não estava atrelada a uma definição bíblica do Criador. Então, eu sempre já fazia essa distinção, né? E ele se referia, então, a essa figura como Javé, que, se eu não me engano, também tem a ver com o nome original de Deus, né? Que acabou se tornando Jeová. Acho que é isso aí. Mas, enfim. Então, ele pega e dele diz que, inclusive, tal, Javé, Brahma, seja lá qual for o nome do Criador do universo, né? Enquanto ele estava criando o universo, ele caiu dentro dessa sua própria criação, né? E daí ele explicava para os caras que estavam falando com ele nos podcasts que era literalmente cair, né? Tu tá fazendo algo e tu cai dentro daquilo que tu tá fazendo. E quando ele caiu lá dentro, esse criador perdeu parte das suas propriedades, tá ligado? Esse criador deixou de ser tão perfeito quanto ele era do lado de fora, digamos assim. Então, todo esse processo de evolução que todos nós estamos passando até aqui agora é para curar esse ser, né? E daí, em primeiro lugar, só sobre esse conceito, para mim já foi muito interessante sobre as várias definições cosmológicas que eu mesmo já pensei dentro de mim, né? Então esse programa aqui, olha, eu não sei se eu vou conseguir montar ele sabe, de uma maneira assim canônica, sabe, respeitando uma linha de tempo. Eu vou simplesmente misturando diversos assuntos e espero que no final de tudo isso tenha sido no mínimo interessante, estimulante para quem ficou me escutando, mas eu acho que se eu tentasse simplesmente falar as coisas em ordem cronológica, sabe, ia acabar sendo ainda mais dificultoso, né? Mas enfim, então, né, o Criador cai, tá, a gente está curando ele até agora. Então, sobre esse conceito daí, eu confesso para vocês que, de um ponto de vista assim, só apenas refletindo, eu consigo, consegue fazer sentido, sabe? Até com as nossas concepções, daí vamos lá, eu vou tentar elaborar um monte de razão de por que isso faz sentido, sabe? Desse ponto de vista, e eu nem sei se é necessariamente isso, mais uma vez, só que eu tô tentando interpretar a cosmologia de outra pessoa, né? Então, quer saber, eu já tô deturpando e traduzindo para aquilo que eu acredito que deveria fazer mais sentido. E eu nem sei exatamente se é isso, mas supondo que seja, né? Esse Criador, né? O ser que criou o nosso universo, como lá que vocês quiserem chamar ele, caiu. E quando eu digo caiu lá no começo, sabe? Digamos lá nos 13 bilhões de anos atrás. Ele caiu nessa sua criação, né? É que também tem essa questão que não necessariamente ele teria que ter caído no começo da criação, né? Porque daí eu que teria que fazer essa pergunta para ele, assim, pro sujeito. Mas vamos supor que ele caiu no começo da criação e todo o processo evolutivo que ele tem feito desde então, que é assim, a criação de galáxias, expansão, né? Até chegar o momento em que chega aqui, por exemplo, a Via Láctea. Aí surge a Terra, né? E daí, daí também eu tô pulando a linha do tempo, porque pode ter sido que tenha existido vida, civilizações e raças existindo em diversos planetas até chegar na Terra. E até faria mais sentido que fosse isso, tá ligado? De um ponto de vista racional. Se a nossa evolução aqui na Terra de hoje em dia, da atualidade, a gente precisa se curar, né? E quando eu digo curar, é literalmente, sabe? Aí, como eu falei assim, bom... Por exemplo, por que essa vida tem dificuldades, tem desafios? É porque quando a gente melhora, quando a gente evolui, quando a gente transcende essas pautas, entendeu? A gente está curando também esse Criador que seria esse todo, tá ligado? Todo esse universo seria esse próprio ser que até o dia de hoje está buscando se restaurar para ser mais completo, mais pleno, mais inteiro, mais evoluído, quem sabe, para um dia ele voltar da onde ele estava originalmente, sabe? Então, né? Então, pensando assim, né, e respeitando algumas lógicas que eu acredito fazerem sentido, né, como as coisas serem assim graduais e progressivas em escala e numa sucessão, faria sentido que a Terra agora, passando por essa experiência nesse momento, não tenha sido a primeira vez que esse Criador fez esse tipo de criação aqui específico, né, detalhada, complexa, que está se desenvolvendo, né, no caso, a Terra em si, há 5,6 bilhões de anos, eu acho, né? Passou por uma sucessão de eventos para surgir diversas formas de vida gradativamente mais complexas, né? Unicelulares até depois serem
pluricelulares, né? E daí teve toda aquela história do período para formação atmosférica, que eu acho que aconteceu antes, né? Que é a sopa ácida e tudo mais, para formar essa atmosfera, que tendo a atmosfera certa, poderia surgir outras formas de vida, como, por exemplo, as plantas, os fungos, e depois das plantas e dos fungos, os animais, e com o surgimento dos animais, e muito tempo depois viriam os dinossauros, que hoje finalmente eu vou voltar a falar de dinossauros. Fazia bastante tempo que eu não falava sobre dinossauros nesse programa, de um ponto de vista assim, tentando explicar a existência de dinossauros na minha cosmologia, né? Na minha cosmologia, no caso. E tá, dinossauros, e depois, muito tempo depois, os dinossauros teriam ido embora, enquanto os seres dominantes surgiria a espécie humana se desenvolveria também gradativamente até hoje em dia. A gente está aqui e eu estou gravando um podcast para vocês, né? Então, né, toda essa explicação era sobre o que mesmo? Deixa eu me lembrar, porque agora eu acabei me distraindo aqui. A evolução ser para curar esse ser, né? Então, esse ponto de vista do Deus caído, eu confesso para vocês que antes de eu ver essa explicação, eu não necessariamente pensava assim, entendeu? No caso, eu não pensava que a nossa evolução era necessária como uma cura do próprio ser criador, que o criador também é a criatura, por assim dizer, entendeu? Então, o criador sendo a criatura, a nossa cura é a cura dele também, né? Então, isso daí, só que daí também, nessa versão que eu coloquei para vocês, eu sei que uma parte eu já deturpei, já distorci, porque eu tentei tornar isso de uma maneira mais positiva, ou quem sabe também esse sujeito daí, né, o cara que compartilha essa cosmologia, também acredita que existe um Deus mais assim, eu não sei se a palavra seria boa, mas assim, sincero em sua evolução, sabe? Ele busca aquela evolução porque quanto mais a gente evolui, ele evolui também, né? Então, nesse ponto de vista, assim, porque ele também entrava bem especificamente para falar assim, sobre, né, uma parte bíblica, que daí eu vou me sentir mais ok para falar sobre isso, porque eu ainda não fiz um programa, e não vai ser esse aqui o programa que eu vou tentar compartilhar uma leitura minha pessoal sobre a história bíblica, não só porque, tipo assim, olha, eu não sei se algum dia eu vou querer ler toda a Bíblia para poder elaborar por completo a minha interpretação bíblica, tá ligado? Ou se eu vou querer ler apenas mais algumas dos livros considerados apócrifos, se eu não me engano, acho que essa é a expressão, né? Que são os livros não canônicos, né? Livros que se passam no contexto bíblico, mas que não são reconhecidos oficialmente pela igreja cristã, digamos assim, né? Apócrifos ou apócrifos? Acho que é apócrifos, ou posso estar simplesmente errado. Foda-se, né? Mas enfim. Mas esse sujeito daí, ele faz algumas leituras sobre o que exatamente aconteceu na história cristã, que isso daí pode ser, né, ofensivo para pessoas que são de religião de matriz cristã, mas então eu vou dizer, olha, não foi eu que falei isso, eu só estou reproduzindo algo para a gente refletir sobre a ideia mesmo, né? Mas daí, basicamente, ele de fato fala que o Deus bíblico, né, o Javé, não é um bom Deus, né, o Deus bíblico, Deus cristão, e também, assim, muitas pessoas várias vezes já fizeram essa análise, sabe, superficial. Eu, particularmente, que eu falei, eu nunca li todo o Antigo Testamento para interpretar, mas muitas pessoas, olhando superficialmente de fora, já interpretavam o Deus bíblico, né, o Deus cristão do Antigo Testamento como, né, um Deus maligno, digamos assim, ruim, né, perverso, cruel. E no Novo Testamento ele foi, né, muito mais abrandado, embora várias pessoas ainda, né, tenham que defender o Deus punitivo, e por várias questões irracionais, tá ligado? Eu de fato acho que tentar vender esse Deus de todo amor é menos funcional do que vender um Deus que tem os dois lados, digamos assim, né? Mas o ponto seria que esse Deus sequer seria bondoso, né, na leitura desse sujeito, e daí ele até faz a distinção da figura de Jesus Cristo para Deus, né? Aí, né, alguns programas sem contexto eu já falei também que, né, Deus deveria ser, tipo, Jesus Cristo deveria ser Deus encarnado, né? Muita gente defende que Deus, na verdade, que Jesus Cristo, na verdade, era Deus encarnado, ele que encarnou na Terra e teve aquela experiência, né? Mas aí fica aquela história assim, Jesus Cristo é filho de Deus, Jesus Cristo é Deus encarnado, né? Tem essas duas opções e tudo mais. Para esse sujeito, Jesus Cristo era filho de Deus, porque ele fala assim, ele entra
Ele também fala sobre alienígenas, você sabe que é outra coisa que eu não concordo, né? Eu particularmente não acredito em alienígenas materiais e tudo mais, né? Mas basicamente ele disse que para surgir a figura que a gente compreende como Jesus Cristo, né, encarnado aqui na Terra, Deus pegou o DNA de um ser que ele ficava chamando de Rockman, e eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar dessa palavra, e pesquisando Rockman, como eu achei que se escrevia, porque eu ouvi ele falando, né? Eu não li essa palavra escrita, então eu tentei procurar com a palavra Rockman, não encontrei, e pelo que eu entendi tem a ver com os bagulhos da Cabala, acho que é a Cabala, assim, que ele tinha falado, sabe? Com aqueles negócios dos Sefirotes e o caramba, né? Então, assim, esse nome Rockman, eu confesso que eu nunca ouvi falar, mas, né, ele dava esse nome Rockman, mas ele também dizia que esse mesmo Rockman era o que os gnósticos chamam também de Sofia. Que Sofia também é um conceito que está presente no gnosticismo, e eu nunca fiz um programa só sobre gnosticismo, porque eu ainda não sei exatamente como estruturaria um programa sobre esse tema, eu teria que aprender mais sobre ele também, mas basicamente, cara, gnosticismo também é uma espécie de cristianismo que foi considerado herege pela Igreja Católica. Mas assim, entendo que quando surgiu ele não era herege, né? O gnosticismo surge ali no primeiro século, então gnósticos, muitos deles supostamente conheceram Jesus Cristo, né? E só que daí formaram uma linha que essa palavra gnosis quer dizer conhecimento, sabedoria, blá blá blá, né? Então, o gnosticismo é uma linha assim religiosa, espiritual, cristã, mas diferente do cristianismo aceito, né? Então, posteriormente ele foi considerado heresia, perseguido e tudo mais. Ressurgiu para a cultura pop. Provavelmente eu só conheço essa palavra, gnosticismo, e falo para vocês ela aqui, porque na década de 50 foram encontrados, né, uns manuscritos bem antigos do século I, né? Então, na década de 50 que ressurge essa palavra gnosticismo. Muitos desses textos gnósticos eram escritos em grego, né, na língua helena e tudo mais. Então, assim, tem essas bíblias gnósticas do Canal 4, né? Mas, enfim, no gnosticismo também tem esse conceito de Sofia, né? Que é, cara, também é difícil para mim tentar explicar aqui agora. Mas Rockman e Sofia, que seria a mesma coisa, um ser que seria alienígena, sabe? Então ele teria carne, ele teria corpo, e daí Deus teria extraído dele o DNA que teria sido utilizado para fecundar Maria, né? Porque também isso daqui, acredito que essa parte não é nem um pouco ofensiva até para os cristãos. Os cristãos até deveriam ter se perguntado, né? Se o cara é cristão e ele acredita que é um milagre, tudo bem, ele só acreditar que tá, uma criança surgiu espontaneamente. Mas se o cara não pensa que a criança surgiu espontaneamente dentro da Maria, ela tem que ter surgido de algum material genético, né? Tem que ter tido alguma espécie de fecundação ali, né? Esse sujeito daí, ele defende uma espécie de inseminação artificial, né? Deus, né, o Javé, conseguiu esse DNA tipo, que dá para definir como alienígena, mas desse ser que não era um ser qualquer, sabe? Ele escolheu ser esse Rockman, Sofia, que era o ser que poderia melhor representar ele na Terra, já que ele em si não tinha um DNA, sabe? E daí ele fez inseminação também numa mulher, que daí, tipo, é outra pergunta que eu teria que ter feito para esse sujeito, já que ninguém fez essa pergunta para ele, sabe? Já que ninguém pegou e levantou essa pergunta pro para esse sujeito, eu teria que ter perguntado porque assim, eu não posso fazer essa pergunta aqui agora porque eu ainda não expliquei. Tomara que eu me lembre que eu queria ter dito tudo isso aqui agora. Mas eu tenho que continuar a narrativa, né? Então assim, Deus Javé, então, né, pega e fecunda Maria com o DNA desse Rockman e, né, ela fala, tô grávida pro José, daí até que nem a história bíblica, e nasce a criança Jesus Cristo. Então, na cosmologia desse cara, ele não é Deus encarnado, sabe? Ele é um ser que foi escolhido a dedo para ser o sujeito que reinaria sobre os judeus e posteriormente sobre os seres humanos e faria com que todo mundo cultuasse a ele, tá ligado? Então, tem essa distinção bem clara, sabe? Jesus Cristo não é... Ele seria filho de Deus, mas não necessariamente filho de Deus do próprio sangue, porque Deus nem teria um sangue para passar para ele, sabe? Essa seria a ideia que esse sujeito defende. Então, é por isso que ele fala que Jesus Cristo, sim, era um aliado da raça humana, um homem bom e tudo mais, enfim, alguém que, né, merece respeito e tudo mais, mas ele, no caso, e Deus não seriam o mesmo ser, e, né,
E daí ele fala que conforme Jesus foi crescendo, ele foi entendendo a função dele, o que ele deveria fazer e o que ele não deveria, e o que ele não iria fazer, né? Que ele não se tornaria o rei da raça humana, tipo, de um jeito assim, através dos poderes que ele tinha, não comandaria assim, né? Mas uma vez que é a cosmologia do outro sujeito, se isso aqui tá ofendendo qualquer pessoa, não sinta-se ofendida, né? Mas eu consigo entender a lógica, sabe? Que ele, não, eu não vou governar nesse mundo terreno, eu não venho aqui para governar os homens através do poder ou da marra, não é isso que eu vou fazer. E ele diz também que Jesus Cristo até tentou negociar com Deus, né? Com Javé, dizer, olha só, eu vou convencer a raça humana a te cultuar na base do amor, né? Eu vou convencer a raça humana a dar outra face, eu vou convencer a raça humana a aceitar um Deus que é só amor e só carinho. Javé disse que não, olha, se tu não for obedecer o que eu tô te mandando, eu até vou te matar, tá ligado? Mesmo que eu tenha te criado para ser, né, para ser o líder da raça humana, o imperador da raça humana, reinar, né, sabe, o rei dos judeus, tenha te escolhido a dedo para ser essa pessoa, como tu tá me desafiando, eu vou, né, permitir que tu seja morto, etc e tal, a não ser que tu te defenda, a não ser que tu faça as coisas que tu pode fazer, que é, né, mágica, né? Jesus Cristo fazia, deixava claro que ele não era um humano normal, né? Caminhando em cima das águas e isso daí assumindo a Bíblia como literal, né? Você sabe que eu, Renan, particularmente, não enxergo a Bíblia como uma obra literal, mas dentro da cosmologia desse sujeito né? Então Jesus Cristo tinha todos esses poderes daí e tal, então ele podia facilmente ter escapado da morte e tudo mais, e enfim, reivindicado o direito a um trono, sabe? Que a humanidade prontamente daria para ele, digamos assim, sabe? Prontamente as pessoas se curvariam diante de um ser humano superpoderoso e deixaria ele comandar neles e seguiria qualquer coisa que ele mandasse. Só que não era isso que Jesus queria, tá ligado? Ele queria que as pessoas adorassem Deus pelas suas próprias, sabe, seus próprios raciocínios e tudo mais. Era isso que ele tentou advogar para Javé não aceitou, né? Deixou ele morrer, né? Só que daí a pergunta que eu teria para esse sujeito, agora que vocês ouviram tudo isso, e o questionamento é, mas por que isso aconteceu? Aí ele disse que tem a ver com o DNA da Maria, né? Aí seria essa pergunta que eu teria sobre esse Javé. Então esse Javé é muito mais fraco do que o Deus onipresente, onipotente e tudo mais, porque assim, se ele escolheu a Maria a dedo, por que diabos ele teria escolhido a dedo a mulher que especificamente teria um DNA que faria com que Jesus Cristo fosse um rebelde e se tornaria daí o salvador da raça humana? A não ser que o que ele quisesse desde o começo é exatamente isso, sabe? Aí seria mais ou menos uma parte do que eu acredito na minha cosmologia, né? Daí dentro assim da interpretação que eu tinha, sabe? Até assim, daí eu vou levar para outra coisa antes de voltar para essa, sabe? Mas essa história do fruto proibido, sabe? Dentro da minha concepção, sabe? Se existe um Deus criador, né? Sendo ele o Deus bíblico ou não, e existiu, e tipo, se o Éden fosse literal, seria mais fácil ainda dizer isso, né? Mas se fosse só uma interpretação, sabe? Eu não acredito que a expansão de consciência, sabe, seria algo errado, entendeu? Eu acredito que a força criadora teria criado as pessoas para serem ignorantes, tá ligado? Então, tratando, tipo, primeiro eu vou deixar de tratar o Gênesis como alegoria. Vamos tratar o Gênesis como factual. Eu não entendo como a força criadora puniria a raça humana por comer o fruto do conhecimento, que também, né, pecado inicial, ou a ideia de desrespeitar Deus, sabe? Eu não entendo como que a força criadora ia querer criar um ser para viver ali num paraíso eterno, sem questionar nada, sem pensar por si só, sabe? Então, até dentro dessa lógica, eu já consigo interpretar assim, sabe? Que Deus estava jogando, tipo, esse Deus bíblico estava simplesmente assim, interpretando um personagem, tá ligado? Não tem como imaginar que ele ficou de fato surpreso pela Eva, especificamente, ter comido o fruto proibido, né? E convencido o Adão a fazer o mesmo. Eu não acho que um ser onipresente, onisciente, poderia ser surpreendido pela sua própria criação, sabe? Então eu acho que, de fato, ele queria que as pessoas... Isso, ele queria falar, não façam isso, mas esperando que eles fossem fazer, tá ligado? Esperando que eles fossem fazer, e ao fazer aquilo, daria início a uma jornada de evolução que perdura até os dias atuais, sabe? Mas então, essa daí é a minha visão cosmológica dessa parada, né? E daí, traduzindo essa minha visão cosmológica para a cosmologia desse outro sujeito, entendeu? Eu não consigo ver como é que esse Javé, da cosmologia dele, poderia ter cometido um erro tão grande, sabe? Ele escolheu um DNA alienígena para fecundar com a mulher humana, né? Aí também teria sempre uma pergunta que, essa é outra coisa, assim, sabe?
esse sujeito não abordou, mas eu vou abordar aqui, sabe? Não foi esse sujeito que abordou isso, mas para quem pesquisa esses assuntos, vocês devem ter notado que por alguma razão parece que mulher é uma coisa apenas da Terra, tá ligado? No sentido assim de que desde quando tu vê a história de que os anjos vinham pra Terra para se deitar com as mulheres, né? Aí Deus fecunda uma mulher humana, na história desse sujeito, sabe? Deus fecunda uma mulher humana com ah, com o DNA de um ser alienígena, sabe? Tipo, por que, que o DNA do pai é alienígena, mas o DNA da mãe não é alienígena, tá ligado? Aí, sabe, a mitologia grega é cheia de deuses também que escolhem trair as suas esposas, entre aspas, né? Que eu nem considero assim, sabe? Eu acho que trair as esposas são as pessoas cristianizando divindades pagãs, tá ligado? Então eu nem enxergo assim. Mas, enfim, essas divindades também são obcecadas pelas mulheres humanas, tá ligado? E eu, como eu falei, né? Em tudo quanto é mitologia, tudo qualquer história, esse é um padrão de narrativa, sabe? Então eu me pergunto, será que de fato é assim mesmo, sabe? Será que só existe mulheres na Terra? Porque aparentemente existe equivalentes a homens em tudo quanto é lugar, mas a mulheres parece que é produto exclusivamente desse planeta, né? Então é um bagulho de se pensar, né? Mas enfim, Deus, entre todas as mulheres do mundo, né, que Javé podia ter escolhido para receber o DNA de Rockman ou Sofia, seja lá o que for, escolheu logo a Maria, e esse DNA da Maria faria com que Jesus Cristo, em vez de ser aquele que era para ser o ditador, o imperador, ia resistir a esse impulso, a essa programação alienígena e acabar, tipo, utilizando, sabe, o lado humano dele para transcender, né? E nessa mitologia também Jesus Cristo é praticamente assim, um semideus, que também é outra coisa comum também, como eu falei da mitologia grega. Semideus sempre é essa estrutura, uma mãe humana e um pai Deus, né? Acho que não tem nenhum semideus na mitologia grega que, ao contrário, é um pai humano e uma deusa. Acho que nem tem como, sabe? Então, semideus sempre é a estrutura, né? Que é outra coisa assim, que eu também já me questionei daí, assim, mais uma vez, trazendo pra mim a cosmologia, sendo bem honesto e sincero, sabe? Aí, deixa eu ver se eu não quero, porque isso aqui eu vou ter que introduzir muitas pautas, não sei se já é o momento de introduzir tudo isso. Mas considerando até onde que eu já cheguei, bom, só vou ver se eu já concluí mais ou menos o argumento ali, sabe? Daí me atrevendo a corrigir a cosmologia do cara, sabe? Mas me atrevendo a corrigir a cosmologia dele. Se esse Javé de fato foi surpreendido por Deus, ou ele é um Deus muito fraco mesmo, né? Desde que ele caiu aqui na Terra, ele deixou de ser muito sábio, ou então, na verdade, aconteceu exatamente o que ele queria, tá ligado? Ele queria botar um DNA alienígena para brigar contra um DNA humano e queria ver o que ia acontecer, mas eu não acho que ele ficou surpreso. Eu acho que, tipo, ele escolheu, vamos ver aqui então. Eu vou botar esse alienígena com uma programação para dominar a raça humana e vou fecundar ele com essa mulher. Vamos ver se ele vai obedecer essa programação alienígena ou o DNA humano dele vai se tornar maior e ele vai renegar o seu direito, entre aspas, sabe? Renegar os seus poderes, renegar a capacidade que ele teria de governar o mundo e simplesmente deixar os humanos decidirem por si só o que vai acontecer, tá ligado? E foi essa vida que Jesus teve, né? E daí foi essa vida que Jesus teve. Então eu não consigo ver como esse daí poderia ser um erro, tá ligado? Parece que aconteceu exatamente o que era pra ser, porque, né, ele queria ver se acontecia assim e foi o que aconteceu. Mas bom, né? Eu não sei se eu teria mais algumas coisas, provavelmente tem mais assuntos a respeito da cosmologia desse sujeito para comentar, mas daí eu vou aproveitar então para fazer a introdução de alguns conceitos cosmológicos meus mesmo, né? Porque eu vou me expor aqui agora. Quando eu digo assim que eu vou me expor nesse programa aqui eu vou me atrever a falar de alguns períodos históricos muito antigos que eu ainda nunca tinha tentado elaborar, sabe? Eu vou tentar me atrever assim a falar assim até mesmo assim da formação, não sei se da formação do mundo, talvez da formação do mundo, mas os seres que de fato habitaram aqui no planeta Terra, sabe? Daí sim, vou falar várias coisas que pode parecer absurda e impossível para muitos de vocês, mas pelo menos entenda que eu vou tentar sustentar elas de uma forma que não vai contra nenhuma noção científica, sabe? Eu vou mostrar que acreditar no que eu acredito não me impede de acreditar na ciência, são simplesmente coisas que eu acredito que ainda não tem evidência para sustentar aquilo, mas eu tenho fundações por trás daquilo ali, tá ligado? Eu tenho no mínimo, argumentos, noções mitológicas, retóricas que justificam acreditar que em algum momento aconteceu certas coisas aqui nesse planeta que a gente não tem registros e que a gente não tem como provar que de fato aconteceu, mas tem muita coisa sugerindo que
coisas espantosamente bizarras aconteceram nesse planeta muito tempo antes da gente, sabe, ser capaz de registrar, e talvez a gente nunca vai conseguir reproduzir e vai ficar apenas para, sabe, para ideia do, não digo assim, do imaginário, acho que é a boa palavra, do imaginário, né? Bem, por questões de linha do tempo, faria mais sentido eu começar mencionando questões assim sobre os dinossauros, né? Começar a dizer ele, passando dos 30 minutos de programa, né? Mas, como eu falei, eu não vou seguir muito assim uma cronologia nesse sentido. Então, a primeira coisa que eu... por que que eu fiquei falando que eu vou me expor? Eu vou me expor. É que eu vou defender a ideia de que hoje em dia eu penso na possibilidade de que talvez tenham existido raças não humanas no planeta Terra, né? Então vamos por etapas para tudo isso que eu falar aqui ter qualquer tipo de credibilidade para quem estiver me ouvindo. O que eu quero dizer por raças não humanas? Aí eu não vou aqui agora eu tentar enumerar quais foram essas raças e tudo mais, né? Mas literalmente vocês pensarem seres que até poderiam ser humanoides, mas por raças não humanas, basicamente espécies que são incapazes de cruzar ou reproduzir conosco. Bom, se bem que isso teria um problema, porque a maioria dessas espécies se reproduziam com mulheres também, né? Mas é complicado, cara, é difícil interpretar essas coisas. Mas é o seguinte, em primeiro lugar, saibam que nada do que eu tô falando aqui tá defendendo a intromissão de vida alienígena aqui na Terra. E não que eu tenha como comprovar que não tenha existido, não é esse tipo de coisa aqui não, é que simplesmente na minha linha de raciocínio hoje em dia eu exercito muito mais possibilidades que não trabalham simplesmente com a convenção de que chegou um ser alienígena aqui e, sei lá, fez qualquer coisa, sabe? Fez uma modificação, ou cruzou com a raça humana, ou modificou o nosso DNA, porque isso daí ainda assim não responderia algumas outras etapas desse questionamento que, bom, vou começar defendendo o que eu acredito e não o que eu não acredito, né? Basicamente, deixa eu ver, é que é difícil pensar por onde começar, sabe? Tá, então vamos primeiro começar a dizer o que eu quero dizer com raças não humanas. Elfos, orcs, goblins, eu tô defendendo isso porque eu gosto de histórias de ficção. Não. Embora também eu vou usar algumas obras de ficção como pontos de reflexão também. Mas vamos pensar o seguinte: fontes históricas barra mitológicas que atribuem a existência de raças não humanas, seres definidos muitas vezes como semideuses, andando, agindo e interagindo com os seres humanos aqui no planeta Terra. Isso existe? Sim, existe, sabe? E quando eu digo existe, existe amplamente fontes, sabe? Não tem um tipo de coisa assim que eu não preciso nem perder tempo falando de um lugar específico. Praticamente toda a mitologia acaba passando num período histórico que seria assim, antediluviano, sabe? Essas mitologias falam de um período na história anterior ao dilúvio bíblico e também fala assim de acontecimentos que nós hoje em dia, além de a gente não ter registro, a gente sequer supõe que não existia grande avanço civilizatório, né? Em compensação, nessas mitologias, a gente, por exemplo, vou escolher uma específica aqui, sabe? No hinduísmo, sabe? Se tu vê o que se desenrola lá, vários daquelas personagens ali não são seres humanos, inclusive alguns livros, algumas traduções tentam humanizá-los, né? Talvez para querer seguir uma onda da própria Bíblia, que foi um bocado humanizada, né? Nos seus textos mais antigos, acontecem ali coisas muito ainda mais exageradas e que não se aplicam à nossa concepção de realidade atual. Só que agora, ali no, no- nos livros sagrados do hinduísmo, então, né? Os Vedas, acho que é isso. Sempre me esqueço, Vedas, Devas, eu tô muito enferrujado indo com essa história do hinduísmo, né? Mas ainda assim, a moral que é ali essas figuras, elas não são humanas como nós, elas possuem tecnologia além do que a gente teve acesso, que a gente já pôde ver, que a gente já pôde encontrar por aí, né? Tem as pedras sumérias também, que elas datam um período, sabe, há 120, 130, 140 mil anos atrás, e fala de reis que viviam num período de 20, 30, 40 mil anos. E sim, quando eu digo que eu posso acreditar nessas coisas, evidentemente que até várias coisas que estão na Bíblia, que eu várias vezes eu falo que eu não concordo, sabe? Que eu não concordo, eu estaria disposto a concordar. Mas como eu já falei aqui também nesses argumentos mais políticos,
quanto ao fato de eu não tratar a Bíblia como um livro literal, é que eu já falei também assim, olha, para eu aceitar a Bíblia como literal, várias outras formas de literaturas antigas, eu também teria que dar a mesma credibilidade, justamente pelo fator de não ser algo que pode acontecer na realidade que a gente vive, tá ligado? Eu não tenho como aceitar algumas coisas descritas na Bíblia, porque elas não se enquadram na nossa concepção de realidade. Só que agora, se eu adotar um pacote de ideias que aceita uma série de coisas que não acontecem na nossa realidade, a Bíblia entra. Mas a Bíblia ainda assim não seria absoluta, tá ligado? A Bíblia seria mais um capítulo de uma história que está sendo contada há 140 mil anos atrás, sabe? Mas daí, para quem acredita em um rei que viveu 20, 25 mil anos aqui na Terra, governando seres humanos, um rei que nem humano era, inclusive, é fácil acreditar num ser humano voltando à vida, um ser humano andando por cima das águas, tá ligado? Porque até nessas próprias cosmologias, sabe, Jesus já é uma figura muito mais alinhada com o ser humano de fato, sabe? Entendam isso, sabe? Até porque a cosmologia bíblica, ela é criada a partir de cosmologias mais antigas do que ela, sabe? E até dentro da própria cosmologia bíblica, eles descrevem coisas que entram nessa linha, sabe? O mundo pré-diluviano, os seres tidos como Nefilim, os anjos que cruzaram com as mulheres, sabe? O que que eram esses anjos? Entendeu? Que a Bíblia chama de anjo e que até onde eu sei nem é o nome original, sabe? Já é uma deturpação do que estava sendo descrito ali originalmente. Também seriam essas raças não humanas, sabe? Golias também seria uma raça não humana, né? Mistura de gigante com ser humano já também seria um híbrido, né? E o que que seria um gigante também entraria nessa história toda que eu estou mencionando, sabe? Cara, a mitologia japonesa e a mitologia, enfim, de todos os lugares, cara, literalmente, eu não vou nem ficar mais estendendo, sabe? Mitologia egípcia, sabe? Mitologia grega, nórdica, sempre descreve essas raças tidas como não humanas, andando, interagindo, esses seres que a gente define como semideuses, sabe? Desde Hércules a Gilgamesh, né? Esses seres que eram filhos de mulheres, né? Mães humanas e pais não humanos, sabe? Esse daí é um discurso que eu já ouvi tanto que eu já pensei nessa possibilidade. Será que é possível que algum período no passado muito antigo, e quando eu digo muito antigo é muito maior do que o que a gente... Vocês podem ver que quando eu falo de história, eu falo num período de até 10 mil, 11 mil anos, né? E depois disso a gente assume que é o ser humano pré-histórico. E eu falo ainda como se ele estivesse apenas sendo aquele homem primitivo, sem muita tecnologia, pintando coisas em pedras e tudo mais. Porque essa ainda é dentro da minha cosmologia, ainda é isso que eu penso. Ainda acho que as coisas foram simplesmente assim. Porém, todavia, entretanto, contudo, eu não posso fazer de conta para vocês que no dia de hoje eu nunca pensei em outras possibilidades, justamente porque tem muita fonte reincidentemente contando sobre esses assuntos. Mas daí eu teria que ter algumas explicações, pelo menos pessoais, para mim mesmo, sabe? De por que, por exemplo, assim, não existem registros materiais, sabe? Essa é outra coisa que nem eu falei para vocês. Por que que hoje em dia eu prefiro trabalhar com outras alternativas do que simplesmente, tipo assim, ó, eu prefiro trabalhar na possibilidade de que existiram aqui na Terra raças não humanas. E pode deixar que eu vou falar da origem delas e do desaparecimento delas, sabe? Mas por que que eu prefiro ficar falando raças não humanas e dizer que são outros seres, sabe? Que andavam aqui entre nós, interagiram com seres humanos? E etc, etc, etc. Ah, e não falar que simplesmente são alienígenas, porque daí, não importa a origem desses seres, sempre tem uma pergunta. Por que que a gente não encontra evidência desses seres tendo estado aqui? Por exemplo, assim, se usa, tipo, aí tem gente que vai dizer, mas tem muita evidência de que os aliens estiveram aqui. Não, calma, eu quero fazer uma evidência sólida, como, por exemplo, assim, um esqueleto, tá ligado? Um esqueleto, nem vou falar de fóssil, embora um fóssil também poderia ter surgido ao longo do tempo, né? Mas um esqueleto, algum registro, alguma coisa assim desse tipo, né? Por que que não tem algo assim, tanto dessas raças não humanas que eu estou sugerindo, quanto alienígena, ou contra até animais tidos como fantásticos, tá ligado? Por que que não tem o esqueleto do dragão? Essas perguntas assim, sabe? Simples, mas objetivas e que, cara, realmente precisam ser respondidas, né? E por isso que, pra mim, eu acho que não adianta falar que é de ET, tá ligado? Porque tu ainda não responde essas perguntas, ao mesmo tempo que a única coisa que as pessoas que acreditam nessa história de ETs visitarem a Terra, a única coisa que eles fazem é descreditar os seres humanos, tá ligado? Por exemplo, a gente que diz assim, mas tem evidências que os ETs estiveram aqui.
Aí essas pessoas pegam coisas que os seres humanos fizeram com as suas técnicas, com as suas capacidades, graças àquilo que os seres humanos eram capazes de desempenhar, eles pegam os feitos dos seres humanos e dizem que esses feitos realizados pelos seres humanos são provas de que os ETs estiveram aqui, tá ligado? Então eu acho que é muito injusto com a nossa própria raça, com a nossa própria espécie, a gente ficar atribuindo que várias coisas magníficas feitas pelos nossos antepassados foi realizada por alienígena, tá ligado? Então, sem evidência para afirmar que foi uma raça não humana ou um alienígena, eu prefiro dizer que foi simplesmente um ser humano até que apareça essa evidência, tá ligado? Mas ainda assim, essas dúvidas ainda ficam dentro de mim, né? Mas agora, voltando para minha cosmologia, voltando para o meu raciocínio, aí então, a pergunta seria: quando, como que surgiram essas raças e como que elas desapareceram e por que que elas não deixam registro aqui? Né? Então, o surgimento de várias dessas raças, e daí eu também eu não vou nem negar a possibilidade do próprio ser humano ter surgido assim. E tá, mas vamos primeiro falar das outras raças, tá ligado? Porque basicamente toda a cosmologia trata o ser humano como ele não sendo o primeiro ser criado pela força criadora, tá ligado? Essa é outra coisa que eu acho interessante de observar. Nós, enquanto espécie, gostamos de tratar praticamente a história como, tipo assim, a história começa a surgir não apenas quando o ser humano nasce, mas, tipo assim, a história a história começa a ser importante a partir do momento que o ser humano está no topo dessa hierarquia. E isso daí até pode ser discutível, porque dentro da minha teoria, quem sabe vários dos governantes do Egito Antigo nem seres humanos eram, tá ligado? A gente teria que reavaliar. Quem sabe o ser humano ficou muito tempo aqui no planeta Terra sem se enxergar como líder, sem se enxergar como chefe, pelo contrário, se enxergando submisso a outras raças que estavam aqui, trabalhando para essas outras raças, sabe? E estava, tipo, mais do que isso, elas nem se importavam com isso, sabe? O ser humano se via tão mais fraco, tão mais, assim, incapaz de controlar e governar o mundo do que outras raças que aqui estavam, que para eles era até confortável estar aqui sendo controlado por esses seres, né? E como eu falei, isso tem evidência tanto na Grécia, quanto no Egito, quanto por exemplo, quando eu tô falando que tem evidência na Grécia, a Odisseia, que até hoje em dia a gente fala, né? E tudo mais. É um texto que também é dito como histórico, dizem que ela tem romance, ele dizem que ela tem poesia, mas também é um texto considerado histórico. Mas nesse romance, nessa poesia, ali trata de coisas que não tem como acontecer na nossa realidade, como, por exemplo, até mesmo deuses lutando no campo de batalha. Nós falamos sobre isso e eu também analiso de um ponto de vista metafórico interpretativo, uma romantização. Mas em nenhum momento daquele texto está dizendo que o autor está romantizando aquilo lá. Talvez o autor esteja literalmente dizendo que naqueles combates deuses estavam lutando. O ponto é, o que é de fato esses deuses, tá ligado? Será que em vários povos esses seres que eram titulados de deuses não necessariamente eram deuses, mas eles não eram seres humanos, tá ligado? Eles eram seres, né, que eu estou chamando de raças não humanas, né, porque para mim é a expressão mais religiosamente neutra. Assim como eu falo seres intradimensionais, e por que eu não estou chamando esses seres de seres intradimensionais? Porque pelo menos nesse momento eles estavam encarnados, tá ligado? Algo que eu no momento atual não acredito ser possível, sabe? Eu não acredito que seja possível que exista seres humanos, tipo, seres humanoides não humanos, tá ligado? Aqui no planeta Terra encarnados. Mas isso não quer dizer que nunca tenha sido assim, sabe? Então eu já estou dando um spoiler do meu raciocínio, né? Basicamente, hoje em dia eu estou começando a pensar na possibilidade de que talvez em outros períodos históricos, seres que hoje em dia são interdimensionais não eram apenas interdimensionais, eles estavam inseridos nessa dimensão e durante bastante tempo, sabe? Durante milhares de anos. Aí pegando como essa questão, usando como base, sabe, essas tábuas sumérias, por exemplo, em vários outros lugares. Talvez durante 100 mil, 150 mil anos, os seres humanos coexistiram com seres que hoje em dia não estão mais aqui. Esses seres governaram, ensinaram, inclusive mais uma coisa que se liga com história também, sabe? Praticamente toda civilização conhecida atribui seu conhecimento a seres não humanos. Isso daí também é fato histórico, sabe? Se tu pegar qualquer civilização
de qualquer lugar do mundo, e voltando mais no passado dela, e quando eu digo qualquer civilização mesmo, sabe? A civilização na Índia, as civilizações dos impérios africanos, e até os povos tribais africanos e os povos tribais aqui do Brasil também, uma civilização chinesa, e na Grécia também. Se tu pegar qualquer uma civilização ou povo, sabe, organizado de qualquer forma, e ir voltando no tempo suficiente, chega um momento que a história se torna mitologia, pelo menos por nossos padrões, né? Porque a história simplesmente se trata assim: ah, como é que foi, de onde é que esse povo aprendeu a trabalhar com ferro? De onde é que esse povo aprendeu a agricultura? De onde é que esse povo aprendeu isso, aquilo outro? Os povos sempre dizem: a gente aprendeu com os nossos reis, com os nossos deuses, com os nossos sábios, que já sabiam disso, sabe, tá ligado? Que já sabiam disso e que tinham essas técnicas já desenvolvidas para passar adiante para nós, sabe? Então, é por isso que hoje em dia, quando eu tô começando a pensar nessas possibilidades, não tá vindo só de uma coisa do nada, tá ligado? É de pesquisa constante e constantemente encontrando a mesma resposta, tá ligado? Só que essa resposta não se aplica à minha concepção de realidade. Só que, né, você sabe que eu sou uma pessoa pragmática. E a pergunta para mim se torna então, não importa se, tipo, se as coisas foram do jeito que a mitologia e a história sempre descrevem, não importa se a minha concepção, tipo, não importa a minha concepção de realidade, tá ligado? Se elas foram daquele jeito, eu que tenho que alterar a minha concepção de realidade para compreender o que aconteceu de verdade, sabe? Eu que tenho que pensar o que pode acontecer nesse mundo de outras formas para conseguir aceitar um fato, né? Supondo que isso seja verdade, mas eu estou dizendo para vocês que, olha só, se vocês se atreverem a fazer o mesmo tipo de pesquisa que eu faço, vocês vão parar nas mesmas respostas, tá ligado? A história sempre acaba se tornando mitologia e não há nada que possa se fazer quanto a isso, basicamente, sabe? Então, né, esse é o tipo de coisa que me fez pensar nessa possibilidade, tá ligado? De que talvez a raça humana durante muito tempo esteve aqui, se enxergava como uma espécie, não digo nem insignificante, mas subalterna, tá ligado? Subalterna, e talvez seja muito recentemente na história deste planeta e que nós fomos deixados sozinhos, digamos assim, nós tivemos que começar a tomar conta de nós mesmos e seres humanos, aí como eu digo assim, literalmente seres humanos encarnados, começaram a se proclamar líderes. Porque se vocês voltarem na história também, né? Foi ao redor do primeiro milênio ali, tá ligado? Que isso começa a acontecer, né? Basicamente, antes disso, os líderes não eram intitulados como seres humanos, a gente que começa a analisar eles como tal, porque, né, na nossa concepção, eles tinham que ser seres humanos também, né? E por que eu falei desaparecer? É porque eu acredito que esses seres talvez tenham surgido de uma maneira espontânea e desaparecer de uma maneira espontânea. E sim, eu sei que isso aqui é completamente anticientífico, mas, né? Aí eu estou sugerindo um fenômeno que a gente não tem como reproduzir, ou pelo menos não tem como observar no momento, e quem sabe algum dia seja possível compreender algo do jeito que eu estou descrevendo aqui, né? Mas, mais uma vez, existe fundação, né? Basicamente, eu vou pegar e invocar raciocínios até mesmo que são descritos na Bíblia e também, né, na Grécia Antiga, né? Mas eu já ilustrei também algumas frases aqui, como aquela coisa da a mente antes da matéria ou a mente acima da matéria, sabe? Mind over matter, né? Que é a ideia de que as coisas surgem num plano mental e esse plano, na verdade, também pode ser definido como espiritual, astral, interdimensional e depois elas acabam se materializando neste mundo aqui, tá ligado? Isso vale para tudo. E até esses seres, antes deles existirem no mundo aqui, eles existiam num outro mundo. Eu não sei exatamente como é que funcionam as regras dessa transição, né? Mas daí eu estou sugerindo que esses seres se materializaram no planeta Terra de uma forma espontânea, né? Daí, como eu falei, é um fenômeno que eu não tenho como, tipo assim, explicar para vocês cientificamente, e vocês nem precisam necessariamente concordar comigo e achar que as coisas aconteceram dessa forma. Mas daí só para vocês tentarem imaginar como que eu justifico a não existência de registros materiais, tá ligado? Basicamente, esses seres surgiram assim, entendeu? Eles já existiam em outro plano e a partir de certo momento, como eu falei, eu não sei quanto tempo atrás, sabe? Pode ser em qualquer período histórico, desde que os dinossauros desapareceram, por exemplo, né? Estou usando os dinossauros como base por ser a espécie viva aqui no planeta Terra mais antiga que eu tenho conhecimento que existiu aqui de forma material, né? Com registros, pelo menos. Então, assim, pensem em tudo que aconteceu, né? Aí eu também vou dar um pouco de crédito para aquele
para um jogo que quem me acompanha aqui já viu mencionando algumas vezes, que é um RPG de 1990, que saiu para um computador antigo lá no Japão. Um jogo que o título dele traduzido para o português basicamente quer dizer uma história de 4,6 bilhões de anos. E basicamente está contando a história da evolução aqui na Terra, só que de uma forma completamente não realista, né? Só que eu já joguei esse jogo umas quantas vezes e tem uma parte final dele que ele se atreve a contar a história do mundo desde que os dinossauros desapareceram até o surgimento de Adão e Eva, basicamente, né? E ali eles despirocam e contam um monte de coisa insana, né? Que basicamente ainda é mais ou menos parecido com tudo que eu tô falando aqui, né? Não mais ou menos parecido, mas quero dizer que coisas que o que eu tô contando aqui também se encaixa nesse tipo de narrativa, sabe? Porque é isso que eu quero que vocês entendam, né? A gente não tem muito, assim, evidência, registro, nem nada para contar exatamente, especificamente, tudo que se desenrolou desde 65 milhões de anos atrás, que é quando assume-se que os dinossauros foram extintos, entre aspas, né? Tô falando entre aspas porque, assim, não que eles ainda não foram extintos, mas se de fato as galinhas possuem algum parentesco com os dinossauros, então os dinossauros não foram extintos, né? Eles apenas deixaram de ser a espécie dominante e foram reduzidos a uma espécie, né? Como a maioria das outras espécies que não é a dominante, digamos assim, né? Mas tudo que aconteceu entre isso até o surgimento do ser humano moderno, tá ligado? Que também se discute se esse ser humano anatomicamente moderno surge há 100 mil, 200 mil, 300 mil anos atrás, né? Mas talvez no momento exato que tá, e também tem essa expressão, né? Surge o ser humano moderno. Como que ele surge? Ele surge do barro, que nem está na Bíblia? Eu não sei, eu não estou desconsiderando, né, a visão científica de como esse processo dá. Eu só estou dizendo que talvez paralelamente a esse processo científico que a gente conseguiu analisar, talvez tenha acontecido processos que a gente não tem sequer como saber que aconteceram, tá ligado? A gente não tem mecanismos que identifiquem, que comprovem e tudo mais, e que sustentem esse tipo de coisa, né? Mas então, em algum momento, esses seres surgiriam aqui no planeta Terra. Eles seriam materializados e eles passariam a interagir com esse mundo, como eu falei, provavelmente até antes do ser humano, tá ligado? Só que daí também a vida na Terra tá existindo, tá fluindo, e os seres humanos também começam a evoluir, digamos assim, né? Seres naturais desse planeta, materiais. Mas antes de eu falar especificamente do surgimento da raça humana, deixa eu voltar assim e tentar elaborar um pouco mais sobre o surgimento dessas possíveis outras raças, sabe? As razões de por que essas raças surgiram, e apesar de ter definido como algo espontâneo, não necessariamente foi algo tão simplesmente espontâneo assim, sabe? No sentido assim de que não foi algo aleatório, tinha forças operando, tinha, né, agentes agindo sobre essas causas para fazer com que esses seres tomassem forma. Aí a razão específica eu não sei, mas eu também tenho assim, consigo assim especular baseado em coisas, até algumas coisas científicas, como por exemplo, sei lá, teve um programa que eu falei sobre aquele reator nuclear de 4,5 bilhões de anos, sabe? Reator nuclear natural. Eu já falei sobre esse assunto, se tu não ouviu o programa especificamente sobre isso, pesquisa aí na internet, sabe? Reator nuclear natural. E daí tem toda uma explicação, né, uma história, artigos e gente que trabalhava mesmo em usinas nucleares, né, defendendo que lá na região do que hoje em dia a gente chama do Gabão, existiu um reator nuclear natural, sabe? E o que que seria um reator nuclear natural? Basicamente, cara, era uma usina nuclear feita pela natureza, sabe? E daí, como seria assim feito pela natureza? Se vocês pesquisarem como que a raça humana consegue produzir energia nuclear, tu entende que por quais razões tipo assim, a energia nuclear não é criada espontaneamente, geralmente, sabe? Tem que ser condições muito específicas, né? Né, por exemplo, assim, em última instância tem a ver com água, sabe? Mas tem a ver com a pureza da água, enfim, com uma série de questões que simplesmente não costumam ocorrer na natureza, é por isso que não tem reatores nucleares surgindo a troco de nada o tempo inteiro. A gente assume que é uma ação humana. Só que aí existe, ou existiu no caso, né, esse reator nuclear natural há 4,5 bilhões de anos atrás. Então esse é um exemplo de uma coisa que eu posso utilizar para sustentar essa teoria, sabe? A Terra talvez tenha sido muito diferente, tá ligado? E como assim ela era diferente, né? Eu tô convidando vocês a exercitar um lado que é mais imaginativo, talvez, sem recorrer para o apelativo do alienígena.
sabe? Sem recorrer, tipo assim, chegou ETs aqui, eles tinham tecnologias avançadas, eles mexiam na Terra, eles modificavam as raças, eles controlavam o clima. Isso daí parece até cômodo, mas tenta pensar outras alternativas. Imagina que o planeta Terra era drasticamente diferente, sabe? Em questões atmosféricas, em questões assim, até mesmo assim, cores, texturas, sons que existiam aqui. A atmosfera podia ser diferente, o ar respirado podia ser diferente. As árvores, sabe, o tamanho que elas tinham, ou a espécie de oxigênio, né? Enfim, quem sabe o planeta Terra já foi drasticamente diferente tipo assim, que aqui aconteciam diversos fenômenos que para nós não fazem o menor sentido, como por exemplo um reator nuclear natural, tá ligado? Quem sabe aqui acontecia espontaneamente, tô falando espontaneamente entre aspas, porque eu não sei quais eram os agentes que permitiam isso, sabe? Eu não sei como que essas coisas aconteciam na prática, né? Eu não sei o que desencadeava esse tipo de coisa, digamos assim. Tem tudo também aquelas coisas assim que a gente fala sobre, né, o a questão geomagnética, né, e esse eixo geomagnético da Terra, da polaridade que se inverte e tudo mais. Enfim, levando em consideração essa série de coisas que eu compartilhei aqui, né? E lembrando que, mais uma vez, não é porque eu penso nisso aqui como uma possibilidade que de fato eu acredito, estou convicto que as coisas foram assim. Eu só não posso negar que hoje em dia eu já não tenha pelo menos exercitado a possibilidade de refletir sobre uma. Eu vou definir nesse momento como uma história alternativa ou uma realidade alternativa que vem sendo elaborada e esculpida através assim, de pesquisa variada, sabe? E questionamentos profundos sobre como que a realidade e o mundo se formou, né? Utilizando como base relatos, textos históricos, mitologia, etc, 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 etc. Então, né? Eu hoje em dia já tenho assim tanta referência sobre essas questões, sabe? Que pelo menos eu posso pensar sobre essas possibilidades, né? De surgimento e existência dessas raças não humanas que supostamente estiveram aqui antes, foram permitidas materializar-se neste planeta antes de nós. Só que eu estou sugerindo que. Por que eu estou falando dessa forma materializar? Porque eu estou sugerindo um ser que teoricamente não é natural desse planeta, né? Só que daí eu não estou falando que é alienígena, sabe? Eu estou falando que é realmente interdimensional, que foi criado de uma outra forma, talvez, não surgiu dentro do nosso planeta Terra. E por que eu estou fazendo isso? Porque essa seria a razão de por que esses seres não deixaram registro, sabe? Porque quando eles foram levados embora daqui, não sobrou nada. É tipo sobre aquelas ideias que as pessoas falam assim, sabe? Ah, por que a civilização egípcia, sabe, desapareceu? Ou os maias, os astecas, enfim. Os mais especificamente, nas astecas e incas é mais fácil saber. E é óbvio que eu sei que tem explicações historiográficas, algumas melhores elaboradas e convincentes. Essas afirmações que eu fiz aqui são só simplificações de coisas que você já deve ter ouvido. Mas daí é sobre isso daí que, basicamente isso daí que seria a explicação, sabe? Quem sabe até pouco tempo atrás as pessoas de fato, quando eu digo pouco tempo atrás, estou falando algumas milhares de anos, por exemplo, sabe? As pessoas interagiam com seres que não necessariamente eram seres humanos e de fato eles viram esses seres desaparecendo, sabe? Eles viram um dia esses seres que viviam entre nós, interagiam conosco, sumindo. E talvez nem tenha sido a primeira vez, sabe? Quem sabe as pessoas já sabiam que seres não humanos vinham desaparecendo desse universo já faz sabe-se lá quanto tempo, né? E daí, como eu falei, eu não sei exatamente como que isso se dava, por que se dava, quem é que decidiu isso, mas como eu disse até na Bíblia, né, o dilúvio tem a ver basicamente com isso, sabe? O dilúvio é uma história sobre, né, daí Deus bíblico, né, Deus cristão, querendo varrer, né, toda aquela história que ele tinha ficado anojado com a história dos anjos terem se deitado com as mulheres e criados Nefilim, sabe? Então tem evidência, assim, quando eu digo evidência, mais uma vez, usando a Bíblia, que não é uma evidência que eu quero dizer que é absoluta e soberana para todo mundo. Eu só quero dizer que a ideia de que esses seres já estiveram aqui, eles foram levados embora antes de nós, sabe, é corroborada, sabe? Com fontes que tu pode concordar ou não, que tu pode questionar ou não, mas tem evidência, né, de que os seres humanos interagiam com seres que não são iguais a nós
Até não sei quanto tempo atrás exatamente, e um dia esse ser talvez tenha sido levado embora assim, sabe? No estalar de dedos, e eles nem deixaram registro, sabe? Não sobrou nem material genético pra gente encontrar, e ossos, e tipo assim, o esqueleto de um minotauro, tá ligado? Eu tô falando bem especificamente. Por que eu falei isso? Porque eu vou introduzir um pouco de mitologia grega na parada também, porque eu vou falar sobre o surgimento da espécie humana. E daí eu vou me permitir explorar um surgimento da espécie humana. Eu não vou nem definir como alternativo, mas talvez não seja aquele que vocês mais escutam. E não, eu não falo de um criacionismo assim bíblico ou até de outras mitologias, sabe? A ideia de que o ser humano surgiu do barro não foi falado apenas pela Bíblia, sabe? Eu tenho a noção de que mitologias e religiões variadas falam do ser humano ter sido criado de uma forma, né, definida como criacionista. Mas, então, nem é isso que eu vou pedir para vocês pensarem. Mas, assim, o salto evolutivo que transcende o ser definido como anterior ao Homo sapiens, sabe? Homo sapiens sapiens, o salto definitivo, sabe? A mudança genética no DNA do primeiro ser que seria do primeiro, e aí eu não sei se é o primeiro ser, ou se são dois seres, ou se são um grupo de seres ao mesmo tempo, sabe? Um Adão e Eva, se vocês quiserem pensar assim, sabe? Eu nem sei exatamente qual foi o período de que muda assim e rola essa tipo, essa transferência, né? Eu atribuo, aí eu vou introduzir uma pauta que esse cara daí ele não falou contra as substâncias psicodélicas, mas ele não advogou muito a favor. Eu vou advogar muito mais e entendo assim. Eu vou até ter que fazer alguns esclarecimentos, porque pessoas que nunca ouviram falando sobre, né, eu estou chamando de substâncias psicodélicas, mas compreendo também como drogas, né, mas eu vou definir sua maioria como substâncias psicodélicas mesmo, né, mas pessoas que nunca me ouviram falando sobre isso, e pode estar achando que isso veio muito do nada, e tipo, sabe o que isso tem a ver com cosmologia? Entendo que atualmente, refletindo profundamente sobre a existência, a relação que a humanidade teve com essas substâncias, como que elas chegaram até aqui e como que elas foram utilizadas, tá ligado? Historicamente falando, dentro da minha cosmologia, substâncias psicodélicas entram como agentes positivos, tá ligado? Entram como agentes, assim, que foram colocados... Eu não sei exatamente nem, tipo assim, quem a gente poderia definir, sabe? Eu coloco na função da própria Terra, né? Gaia, se vocês preferirem na expressão grega, né? Mas a Terra, por razões assim, sabe-se lá por quê, tem acesso a mecanismos, né, que permitam que ela produza uma família de plantas específicas, né, plantas e fungos também, e dá para falar até sobre animais que também causam efeitos psicodélicos, talvez, né? Mas enfim, há uma seleção específica de plantas, fungos, etc., que agem psicoativamente no cérebro humano. E historicamente essas plantas foram encontradas pelos seres humanos, foram anexados à sua cultura, utilizados com propósito, com reverência, enfim, como um agente civilizatório, moralizador, etc, 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 sabe? Então, na minha opinião, sabe, talvez tenha sido justamente essas substâncias que permitiram que talvez assim, sei lá, eu não sei, eu vou falar especificamente, eu não sei se esses outros seres podiam fazer uso dessas substâncias ou se agiam neles da mesma forma, tá ligado? Então isso que eu vou introduzir assim de, sabe, de... Não sei, eu não vou nem definir como o mais chocante de tudo que eu tô falando, né? Porque vai saber o que é mais chocante entre todas as loucuras que eu tô dizendo. Mas assim, talvez o ser humano se tornou humano, basicamente, sabe? Através do uso dessas substâncias, né? Tem aquela teoria do macaco chapado, né? A história do... Né? Que daí, com esse nome pode parecer meio estúpido, né? Mas eu realmente acho que tem... é uma lógica boa e é uma das coisas que me convenceria esses saltos evolutivos, sabe? Que seria assim... Esse animal anterior ao Homo sapiens sapiens, em algum momento, um desses animais, ou um grupo inteiro desses animais, fizeram consumo de cogumelos psilocibinos, e daí nós poderíamos discutir sobre todas essas questões, sabe? Quando exatamente o cogumelo psilocibino surge, por que ele surge da forma que ele surge, sabe? Ele sai ele cresce, né, no esterco do gado, do boi, né? Então, aí levantaria todas essas perguntas, sabe? E todos os raciocínios, assim, por que tem culturas que até hoje em dia enxergam, né, o gado como um animal sagrado, né? E por que a natureza fez um cogumelo psicoativo, né, surgir nas fezes desse gado, sabe? Por que a natureza teria feito isso? Lembrando que não é todo cogumelo que tem esse efeito, tá ligado? Então esse é o questionamento.
Por que especificamente esse cogumelo nessa situação tem esse efeito e possivelmente poderia ter sido através do consumo desse cogumelo que esse ser que não era um ser humano começou a tornar-se humano, né? O que levou ele ir até aquilo lá? O que levou até o consumo, né? E o que supostamente teria feito essa transformação? E, historicamente falando, quando que outras espécies de psicodélicos foram chegando até a cultura humana, eu não sei, tá ligado? Eu não sei, mas historicamente as pessoas também dizem que eles eram guiados, né? Eles dizem que eles eram ensinados, instruídos como fazer consumo de várias substâncias, sabe? A maconha, né? A tribo de pigmeus lá do Congo, a história deles, de como eles se conheceram com a maconha, é assim. Eles dizem que eles eram orientados a fazer consumo de uma planta que ia fazer eles viver felizes e saudáveis por muito tempo, né? E é assim que eles dizem que tiveram acesso com isso. A ayahuasca, né, em várias tribos da Amazônia que têm contato com essa bebida, dizem que foram ensinados, guiados, levados até aquela planta e ensinados a preparar, porque tem que fazer uma mistura de cipó com folhas, etc, 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 para criar aquilo de lá. Então, assim, historicamente, esses seres, os seres humanos dizem que eles eram orientados por outros seres a chegar até essas plantas. E daí é isso que eu estou, né, trazendo assim, sobre a possibilidade, assim, alternativa, se vocês preferirem, desse processo assim, do surgimento do ser humano como a gente compreende ele hoje em dia, tá ligado? E talvez seja através dessas experiências e do que o ser humano desenvolvia ali que a gente se tornou, talvez, assim, eu não sei se relevante de alguma forma no contexto, né? Porque, bom, mas eu falei que antes de continuar esse raciocínio, eu só queria introduzir a pauta das substâncias psicodélicas, porque isso vai ser mais mencionado ainda em algumas outras partes, mas voltando para o lance da mitologia grega que eu ia falar, é que assim, existe. Que eu ia falar do surgimento do ser humano, né? O surgimento do ser humano, aí, tipo, na mitologia grega eu já vi algumas pessoas, assim, pegarem, né, e tentarem, muitas pessoas, né, correlacionar o surgimento do ser humano como se tivesse algo a ver com Zeus, como se Zeus fosse sabe, alguém que a gente pode correlacionar com Javé, sabe, que é esse Deus bíblico e tudo mais. E de maneira alguma eu acho que isso daí é justo, tá ligado? Zeus surge cronologicamente depois do ser humano, na mitologia grega, inclusive, né? Então ele não é o criador, né? E a mensagem que a mitologia grega, eu acho que ela passa claramente que tem muito a ver com essa ideia de que talvez os seres humanos interagiram com outros seres, e até também com a leitura de cosmológica que esse escritor que eu mencionei aqui nesse programa tem abordado, é que a mitologia grega basicamente deixa implícito que, assim, esses seres que a gente chama de deuses, eles têm agenda, eles têm personalidade, alguns deles gostam dos seres humanos, alguns deles desprezam e alguns deles aturam, tá ligado? Isso é dito claramente na mitologia grega. A mitologia grega deixa bem claro também que existem raças não humanas, que existem semideuses, né? Seres metade humanos e metade, né, que a gente chama de deuses, mas entendo que não necessariamente deuses teriam que ser deuses, tá ligado? Eu tô até levando para a possibilidade deles não serem seres divinos, deles terem materiais, deles terem todas as características que eu defini aqui, né? No mundo moderno que a gente fica chamando de Deus, Deus, Deus. Mas talvez eles não necessariamente eram deuses, eles eram apenas seres assim que coexistiam com a raça humana. E talvez assim, por que eles não destruíam? Por que eles não, sabe, não escravizavam a raça humana em primeiro lugar? De certa forma eles tentavam, digamos assim, não era muito diferente do que os nossos líderes humanos tentam fazer hoje em dia, sabe? O controle não precisa ser feito assim, dessa forma tão agressiva. E, em segundo lugar também, talvez o ser humano não fosse tão insignificante ou tão inútil assim, sabe? Realmente houvesse características únicas a nós, seres humanos, que talvez esses seres não tivessem e eles admirassem ou necessitassem, tá ligado? Porque, né, eles, por alguma razão, eles teriam sido colocados aqui por outras forças ou por outros regentes que permitiram eles se materializarem nessa terra, mas eles não eram naturais desse ambiente, né? Eles não eram naturais desse ambiente, eles não ficariam aqui por toda a eternidade, entre aspas, né? Enquanto, por outro lado, o ser humano estaria aqui. E só para mencionar também, assim, que outra coisa que eu acho que volta para aquela lógica que eu comentei em algum momento aqui nesse programa, porque eu estou gravando em outro momento, então eu não sei o que eu já falei exatamente, né? Mas eu sei que em algum momento eu falei assim, que a única coisa que eu não compreendia nessa visão cosmológica desse cara é que eu não entendia como, tipo,
ainda parecia existir um Deus assim, anterior ao Deus bíblico que estava coordenando as coisas assim de uma forma até mais, se não é benévola, pelo menos assim, uma busca autêntica pela verdade, sabe? Porque sobre a questão, sabe? Por que esse Javé cometeria o erro de permitir que o filho dele, né, entre aspas, surgisse de uma mulher que teria esse DNA de contestação? Porque isso basicamente é visto assim, né, na mitologia grega bastante, né? Os pais da raça humana são assim na mitologia grega, né? Que seria o tipo, eu já dei um exemplo de seria a linhagem do Titã Japeto, sabe? Ou Iapeto. A linhagem do Titã Japeto e Iapeto por figuras como assim, a linhagem dele contar com figuras como Prometeus, né? E o irmão dele, que eu sempre me esqueço o nome, que o Prometeus nem foi o cara que criou o ser humano. Prometeus foi o cara que deu fogo pro ser humano e permitiu que o ser humano começasse a fazer coisas assim, sabe, fora da curva, né? Mas teve o irmão dele que seria o criador da raça humana e eles eram aparentados da Pandora, que a Pandora seria assim, outra coisa assim, eu acho que é interessante de mencionar, de vários desses mitos, que coloca a figura feminina como de fato a questionadora à autoridade, sabe? E isso talvez seja alguma formação até histórica de que tenha acontecido algo assim mesmo nos primórdios desse planeta. E eu não sei exatamente como que foi, em qual lugar do mundo, ou se aconteceu simultaneamente em vários espaços, eu não sei, mas agora, se vocês refletirem sobre esse, até no, sabe, a expulsão do paraíso, sabe, que Eva teve a iniciativa de comer a fruta proibida, que também pode ser chamada da fruta da sabedoria, e ela convence Adão a fazer o mesmo, né? Tipo, ela também a se juntar, a se juntar ao quê? A fuga da alienação, a fuga de ser controlado por alguém que decide por ti, sabe? Então, ela que convence ele a fazer isso. Aí a caixa de Pandora, na versão grega, né, mais antiga, inclusive, é o tipo de história também, sabe? É uma mulher que recebe uma caixa que tem... Ela recebe a ordem explícita de não abrir aquela caixa que tem todas as coisas do mundo, né? E ela, ainda assim ela abre, mas isso daí, né? Como para muitas pessoas foi ensinado durante muito tempo, como assim, como mulheres cometendo erros e condenando as pessoas a se fuder, a versão que eu interpreto de fato é o gene humano de querer, né, que a espécie humana seja dona de si mesma, né? E daí talvez uma versão que eu posso interpretar seria que essa representação seria a própria Terra, sabe? Porque o planeta Terra é descrito como feminino, né? É descrito como feminino em vários lugares, né? O planeta Terra seria a maior representação do sagrado feminino que tanto se fala, né? Então seria, né, trazendo para minha cosmologia, sabe, seria assim, a Terra nos mostrando através das substâncias psicodélicas, sabe, certas coisas que permitiam o ser humano se questionar mais sobre talvez coisas impostas, sobre a autoridade e pouco a pouco tomar conta de si. E sobre esse ponto de vista, talvez a única deusa de verdade, ou pelo menos a que mais tem interesse em fazer o ser humano ser autoconsciente e proteger a si mesmo, seria a própria Terra, né? Interpretando ela como uma divindade, era até a maneira que a mitologia grega dava para ela, a mãe geradora, ela teria interesse que a espécie humana tivesse consciência para se preservar, e preservando a si mesmo preservaria o planeta Terra, tá ligado? Então, né? Então, fui longe, né? Mas tô indo longe de tanta coisa, né? Né? Mas, tá. Então, seria essa linhagem de Pandora, sabe? Porque tem tudo a ver com Deucalião e Pirra também, que Deucalião é descendente de Prometeus e a Pirra é descendente de Pandora, e esses daí são essa família, essa linhagem específica de titãs / deuses, sabe? Esses daí que são os pais da raça humana, sabe? E já tá dizendo assim, né, de todo o panteão que a mitologia grega nos apresentou, eu não acho que foi coincidência que estejam nos dizendo que de tantos deuses que existiam lá, sabe, tantos titãs que existiam lá, os responsáveis pela existência da raça humana, pelo menos a existência da raça humana moderna, sabe, são uma linhagem que representa, sabe, o questionamento, que representa também, assim, o verdadeiro enfrentamento dos deuses, tá ligado? O verdadeiro enfrentamento dos deuses, sabe? O que a Pandora faz quando ela abre a caixa de Pandora é enfrentar os deuses. O que Prometeus faz quando ele dá fogo pra raça humana é enfrentar os deuses, tá ligado? Ou quando Deucalião faz a arca, sabe?
que para ir contra o dilúvio, sabe, e preservar a vida, etc e tal, é enfrentar os deuses, sabe? Então, analisando só a mitologia grega em si, dá para ver que existe, assim, uma visão que, na minha opinião, não é de condenar o espírito de confronto, tá ligado? Não é de condenar, pelo contrário, é de enaltecer, sabe? Até na mitologia grega, sabe? Se tu parar para analisar friamente, o que ela tá falando não é sobre submeter-se a poderes superiores. É sobre questioná-los, sabe? Se impor quando necessário, sabe? E aprender quando importante, digamos assim, entendeu? É como eu posso dizer assim, não é uma relação de submissão, é uma relação que, enquanto for benéfica mutuamente, vai ser respeitada, mas tão logo aquilo que está sendo exigido pelo poder dito como superior ser contraproducente com a espécie humana, tende a haver um questionamento, um confronto e até um rompimento com aquilo de lá, tá ligado? E como eu disse, o que mais tem são semideuses que viram as costas pro Olimpo em prol da raça humana, tá ligado? E Jesus Cristo voltaria pra mesma linha também, sabe? Se ele é metade DNA humano e metade DNA cósmico, ele também faz esse mesmo processo, sabe? Ele também entra na linha como um semideus, entre aspas, sabe? E Gilgamesh era um semideus e blá 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 blá. Cara, tem muita evidência que corrobora para a formação de uma cosmologia do jeito que eu tô expondo aqui para você, sabe? E sim, eu entendo que pode ser muito para muita gente e completamente absurdo e louco, mas absurdo, louco, exagerado, não dá para negar que não tem da onde vir esse tipo de raciocínio que eu tô expondo aqui, tá ligado? Não tá vindo assim, tipo, do nada, sabe? Uma convicção pessoal, sem qualquer fundamento. Enfim, esse aqui é o tipo de programa que eu vou ter que escutar de novo, fazer anotações para ver o que eu deveria ter desenvolvido melhor, o que eu comecei e não foi até o final, e até outras coisas que eu poderia ter comentado também e me esqueci por completo. Mas então, para concluir esse programa, eu vou mencionar um pouco sobre a questão dos dinossauros, que faz bastante tempo que eu não menciono, né? O que eu quero definir como a questão dos dinossauros? Há muito tempo atrás, acho que lá no programa Sem Contexto 40 e alguma coisinha, eu falei sobre como os dinossauros me bugavam com relação a Deus, né? E o que eu quero dizer com essa frase até simplista é que, pensando sobre questões assim teológicas, mitológicas, fundamentalistas, a existência dessa espécie que nós hoje em dia identificamos como dinossauros, que era predominante, né? Estavam no topo da famosa cadeia alimentar durante milhões de anos, era muito difícil de correlacionar esse período extenso de dominação dessa espécie nesse planeta com qualquer ordem de evolução, sabe? Dentro do ponto de vista assim espiritualizado da parada e com propósito e fundamento e uma ordem natural de coisas para fluir. Então, desde aquele momento, eu continuo refletindo sobre como esses seres podem ter existido, porque eu assumo que eles existiram, e eu assumo que eles existiram principalmente no período de tempo pré-estabelecido, sabe? Que as pessoas falam, muito anterior a todas essas mitologias que eu tinha falado até aqui. Então, os dinossauros vêm antes de tudo isso, né? Então, eu tenho algumas teorias de como que esses seres podem existir e a existência deles não destrói por completo as minhas concepções cosmológicas, né? E naquele programa eu já tinha elaborado algumas delas, talvez eu não precise repetir tudo, né? Mas uma das coisas que eu falei naquele programa era uma força opositora ou alternativa a Deus. E quando eu digo a Deus, eu não estou falando daí do Javé, da cosmologia do sujeito que eu mencionei nesse programa aqui, o Javal Elan. Eu estou falando do Deus, assim, da minha cosmologia, sabe? O motor inicial, a força criadora, o ser que deu a vida para o universo, sabe? E talvez nem participe mais, porque ele de fato é onisciente, onipresente, então ele não precisa fazer nada além do que ele já fez para fazer as coisas começarem a fluir, sabe? Então, quem sabe, existe uma força opositora, e se não é opositora, pelo menos é alternativa
a esse Deus, a esse motor inicial, e foi ele que criou os dinossauros daí, sabe? Foi ele que colocou os dinossauros nesse mundo material. Como que ele fez, daí eu não sei exatamente, sabe? Quais foram as mutações que permitiram que essa espécie que a gente identificou como dinossauro, e não é apenas uma espécie, né? São famílias, assim, né? Se mantiveram no poder durante todo o tempo. Então daí seria por isso que, eventualmente, eles foram extintos, né? E do jeito que foram, principalmente, e também, mas basicamente nem é sobre a questão de extinção, porque a raça humana também pode ser extinta. A questão é que eu consigo observar que nós possamos cumprir um propósito e ter toda aquela questão assim, do direcionamento interior, sabe, essas coisas, né? Os dinossauros a gente assume que ele era um animal como qualquer outro. Os que foram reptilianos, então, reptilianos, eu quis dizer répteis no caso, sabe? Os dinossauros répteis ainda mais instintivo, sabe, do jeito que a gente compreende o cérebro de réptil hoje em dia no mundo moderno. Acho que é cérebro reptiliano mesmo, a expressão certa, né? Então, ser ainda mais instintivo, menos seguindo uma ordem supostamente, sabe, superior, tá ligado? Então, é por isso que eles não teriam sido criados pelo mesmo Deus que criou nós, porque é difícil enxergar a função deles aqui como algum propósito. Então, eles teriam um criador alternativo, sabe? Aí, essa é uma das teorias que eu tenho, né? Ou hipótese, se vocês preferirem. E a segunda é, os dinossauros serem mais complexos socialmente do que a gente compreende aqui. Então vamos lá, essa aqui é a coisa mais absurda e eu até já defendi que algum dia eu vou escrever uma história de ficção sobre esse assunto, né? Vou criar um universo de ficção, sim, que é sobre uma história alternativa, onde nesse período que a gente compreende dos dinossauros terem existido aqui na Terra, dominando, existiu vários níveis diferentes de dinossauros, né? Uma forma mais diferente que eu posso ilustrar é basicamente nós com relação aos outros primatas, tá ligado? Nós fazemos parte das famílias dos primatas, mas nenhum outro primata conhecido, pelo menos aqueles que ainda estão vivos, né? Gorila, orangotango, chimpanzé, nenhum deles consegue transformar o mundo de maneira tão radical quanto a gente é capaz de fazer. Então eu estou sugerindo que entre os dinossauros existia um dinossauro ou grupos de dinossauro que eles eram mais socialmente desenvolvidos, né? Aí eu tô, né, na minha obra de ficção eu vou chutar para as coisas mais absurdas, né? Como comunicação, religião, né, núcleos familiares, né? Enfim, debates políticos, eles vão utilizar armas, eles vão andar ereto, enfim, eu vou antropomorfar os dinossauros na minha obra de ficção. Mas agora, então, eu tô sugerindo que talvez na vida real tenha acontecido isso também, tá ligado? Aí eu não sei exatamente como que foi, e como eu disse aqui, é só uma hipótese muito selvagem, simplesmente para conseguir inserir a existência dos dinossauros no nosso mundo dentro da minha cosmologia, tá ligado? Que a minha cosmologia implica um propósito na existência, implica que não há aleatoriedade, implica que as coisas cumprem uma função, mesmo que essa função seja difícil de ser percebida rapidamente, sabe? Ou até depois de muita análise. Então, né, uma das hipóteses que eu tenho, ou quer dizer, outra das hipóteses que eu tenho de por que os dinossauros existirem não é um problema nisso, é que talvez existiram dinossauros mais complexos socialmente, só que a gente, né, ou a gente não foi capaz de encontrar esses registros, ou sei lá, a gente encontrou, mas não foi capaz de perceber o que a gente estava vendo. Eu não sei, né? Até porque, ou, enfim, é uma teoria muito selvagem ainda, sabe? É só para tentar continuar elaborando pontos, né? Então, a terceira hipótese que eu tenho com relação a existência desses seres daí é que a existência dos dinossauros foi mais importante para a formação da atmosfera ou geologia moderna, tá ligado? E com isso daí eu quero dizer assim, realmente, sabe, esses animais estarem por aqui, né, durante tanto tempo, se alimentando e, né, emitindo gases, né, especificamente, e também interagindo com o mundo, caminhando por aí, se decompondo também, né? E sabe-se lá como é que era o planeta Terra nesse período também, sabe? O mundo Jurássico, o mundo Triássico e tudo mais. Enfim, o que esses animais protagonizavam durante os milhões de anos que eles viveram aqui. Então, né, quem sabe eles de fato não foram mais desenvolvidos socialmente, quem sabe de fato eles foram criados pelo mesmo Deus Criador que criou nós, mas a função deles era muito mais de pavimentar o mundo
de uma existência que hoje em dia permitiu que a gente esteja aqui, né? E mas por que os dinossauros têm que ser uma função, tem que ser tipo assim, um precursor nosso? Porque assim, de fato eles foram, sabe? Assim como a nossa existência aqui pode ser uma espécie de preparação para uma raça futura, por assim dizer, tá ligado? É a lógica do que a gente define como progressão, como cronologia, né? Se no presente momento nós somos a raça ou a forma de vida mais atualizada a habitar este planeta Terra no topo da suposta cadeia alimentar ou no, sei lá, eu vou até parar de usar essa expressão, vou dizer assim, a gente é o ser com maior poder transformatório no planeta Terra no presente momento, da mesma forma que talvez em algum momento da história esse ser eram os dinossauros. Só que a transformação que eles eram capazes de realizar era diferente, né? Mas ainda assim eles tinham maior poder de transformação do que os mamíferos da época, daquele mundo, entendeu? Então, quem sabe, a existência desses dinossauros foi mais importante, sabe? Eles estarem aqui se alimentando, interagindo com a natureza desse ambiente, foi mais importante para a formação exata e específica do mundo contemporâneo e do que a gente é capaz de perceber, tá ligado? Então, né, é uma coisa assim que eu também levanto como uma possibilidade da existência dessas criaturas não destruírem a minha cosmologia, né? E aí a última coisa que eu tinha notado, né, quatro hipóteses que eu tenho, é que o motor inicial e o gerador da humanidade serem seres individuais, né? Então, o que que é o motor inicial? Seria esse Deus que eu já tinha definido antes, sabe? A força criadora, o genitor do universo. Só que daí eu estou sugerindo que esse motor inicial não necessariamente é o criador da humanidade, sabe? Existe um criador que nos criou a sua imagem e semelhança, mas ele não necessariamente é o mesmo grande arquiteto do universo, né? Aí é sobre uma lógica, sei lá, que a gente poderia pensar que talvez diferentes coisas do universo foram criadas por seres diferentes, tá ligado? Talvez esse motor inicial que deu só o estalo, o primeiro estalo, só que vários organismos mais complexos de vida foram criados a partir da vontade ou da necessidade de outros agentes criadores que não o primeiro, sabe? Quem sabe existam agentes criadores que não conseguem criar os elementos, mas eles conseguem conduzi-los, manipulá-los para dar forma àquilo que eles querem, tá ligado? Como, por exemplo, esse suposto gerador da raça humana, ele não poderia criar os elementos químicos que dão forma a nós, mas ele poderia manipular, utilizar os elementos químicos já previamente utilizados, quer dizer, já previamente criados, né, pelo motor inicial, muito antes dele estar aqui, por assim dizer, né? E daí o que eu quero dizer com isso é que daí provavelmente o criador dos dinossauros não é nenhum dos dois, tá ligado? Nessa minha visão de mundo que eu tô levantando ser a quarta hipótese, tá ligado? É que o motor inicial é um agente, o gerador da humanidade é outro agente e o gerador dos dinossauros é outro agente, então, sabe, não seria um problema nenhuma dessas questões, porque não necessariamente tudo isso foi criado por trás da mesma agenda, sabe? Talvez o motor inicial não tenha a mesma agenda do ser que gerou os dinossauros, e talvez o ser que gerou os dinossauros não tenha a mesma agenda do ser que gerou a humanidade, sabe? Então é muito mais... Volta para a coisa que eu falei antes, que né, existem deuses que desprezam a humanidade, existem deuses que adoram a humanidade, e existem deuses que são, sabe, que não ligam, sabe? Eles apenas suportam a humanidade porque a gente existe no mesmo mundo que eles, né? Então, basicamente, essas seriam, assim, atualmente, quatro das hipóteses que eu tenho para justificar, né? Para incluir os dinossauros na mesma cosmologia, com várias outras coisas que eu compartilhei aqui com vocês, né? E, como eu falei aqui, esse programa ele foi bem brisado, definitivamente, né? Eu sei que terei mais coisas para falar, mas são assuntos, assim, que eu confesso que eu considero estimulantes, divertidos, e eu também acho que eu já tenho, assim... Eu tenho pontos suficientes para mostrar, para pelo menos tornar esse tipo de devaneio estimulante, sabe? Pelo menos conseguir conduzir as pessoas a refletirem sobre uma série de coisas que eu já observei e que eu já pude analisar e refletir, simplesmente porque, sabe, por várias razões, tá ligado? Eu vou até concluir, acho que eu posso terminar falando do meu livro, porque eu vou começar também falando dele, na questão que, até mesmo na minha obra de ficção,
Até na minha obra de ficção eu já incluí alguma coisa a esse respeito, porque, né, eu também tento manter ela religiosamente neutra, então a primeira lógica que eu comecei a pensar assim na hora que eu fui criar, tipo, só para resumir, é uma história que tem a ver com um cenário apocalíptico, sabe? É um universo que faz uso assim de monstros, demônios e outros seres da mitologia mundial, sabe? Como assim qualquer pessoa que cresceu jogando videogame está acostumado a ver figuras como Minotauro e Medusas em vários jogos, em RPGs, jogos de ação, sabe? Independentemente de se passar na Grécia Antiga ou não, a gente vê essas figuras e de vários outros lugares também, né? Simplesmente esqueletos reanimados, etc, etc, etc. Esse tipo de inimigo é típico, né? E aí no universo do meu livro tem todo esse tipo de criatura, sabe? Só que daí também tem algumas figuras assim, alguns nomes demoníacos mais famosos, mais populares, digamos assim. Só que daí na hora que eu estava criando uma origem para esse universo, né, eu não queria utilizar nenhuma visão religiosa específica, porque sei lá, eu não queria ah, atingir gatilhos religiosos de ninguém, sabe? Eu não queria ir direto para uma mitologia babilônica cristã ou algo do tipo assim. Eu simplesmente peguei, eu falei, eu vou inventar, né? Eu vou de fato criar uma história anterior a todas as histórias conhecidas, sabe? Eu ia escolher lá quando tinha 15, 16 anos, eu já tinha decidido que eu ia pegar assim, eu ia escolher a data mais antiga que a gente tem da história escrita, sabe? Que hoje em dia eu definiria que seria, sei lá, uns 8.000 anos atrás, eu não sei se ainda é assim, a idade que a gente configura, sabe, o início da história escrita, por exemplo, só que agora eu peguei e eu pensei assim, vai ser assim, mais antigo do que esse período, né? Então, digamos que hoje em dia eu faria uma história anterior ao que seria o dilúvio bíblico e também a destruição de Atlantis ainda, tá ligado? Como que era o mundo antediluviano, como que era o mundo anterior a Atlantis, tá ligado? Há 13, 14, 15 mil anos atrás, né? Aí nesse mundo eu ia criar um monte de coisa, né? Vou criar ainda, no caso. Vou criar, né, vou dizer as raças que andavam por aqui, as capacidades que os próprios seres humanos tinham, a existência de magia de um jeito que a gente aqui na Terra não tem mais acesso, sabe? Monstros e figuras que hoje em dia te definem como mitológicas, tá ligado? Tudo isso existia aqui na Terra, sabe? Existia de maneira material, tá ligado? Até um período de, tipo, um evento específico que no meu livro eu vou criar, né? Eu já sei mais ou menos o que eu vou elaborar, por que esses monstros, esses demônios não estão mais aqui na Terra, os seres humanos estão sozinhos desde que aconteceu algo específico, né? Então, esse é o tipo de coisa que eu vou incorporar até na minha obra de ficção. Só que quando eu decidi fazer isso, lá atrás eu não tinha muita razão para fundamentar esse tipo de crença. Mas agora, hoje em dia, eu consigo ver que esse meu raciocínio que parecia completamente romântico, tá ligado? Parecia completamente romântico, algo assim que, eu tô querendo fazer isso só por uma razão, assim, de não querer utilizar uma mitologia já específica, eu quero criar uma nova versão que ainda não foi feita. Eu fui vendo que, na realidade, esse tipo, assim, de explicação aparece muito mais presente do que eu imaginei, sabe? E até hoje em dia, depois de adulto, eu já tive contato com jogos até e tudo mais, que pessoas também, tipo, colocam esse tipo de elemento na sua narrativa, sabe? E jogos antigos, sabe? Jogos assim, dos anos 90, que também falavam basicamente isso, né? E eu também sei que múltiplas fontes já devem ter feito isso. Hoje em dia eu sei que múltiplas fontes devem ter feito essa história de que, existiu num passado no mundo muito mais mágico e fantástico do que a gente tem acesso e aconteceu alguma coisa que separou os dois mundos, digamos assim, sabe? Aconteceu alguma coisa que impediu daí a gente de interagir com esses seres que em algum momento os nossos ancestrais, os nossos antepassados existiu, né? Seja isso o famoso inconsciente coletivo, né? Ou a gente ainda tendo acesso a informações que estão literalmente no nosso DNA, que isso também é científico, né? Dizem que o nosso DNA carrega informação. Então, se de fato essas coisas aconteceram, seria possível sim a gente acessar essa informação do nosso DNA, sabe? Seria possível seres humanos que nunca viveram nesse mundo que eu estou descrevendo para vocês, acessarem no seu DNA a informação de que algum dia o mundo tinha esse tipo assim de ser, de habitante interagindo aqui. A diferença é que só ter essa sensação
não é o suficiente para convencer os outros, não é o suficiente para ter uma prova sólida e material de que as coisas foram assim de fato, né? Mas eu também só não posso dizer para vocês que no dia de hoje eu sequer sou aberto a refletir sobre essas possibilidades. Eu só tenho a humildade de admitir que eu não tenho como comprovar isso para ninguém, nem sequer para mim mesmo. Mas então é isso. Quem me viu até o final, eu espero que tenha curtido e que eu acredito de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.